Hoje é dia de vídeo comemorativo aqui no nosso canal Advocacia AJATA. Com a ajuda e colaboração de todos vocês, alcançamos a marca de mais de 1.000 inscritos e pelo menos 2.000 horas de exibição. Um canal voltado à jovem advocacia, mas que ao longo dos seus 5 meses de existência já acumulou mais de 1.000 amigos que de alguma forma se interessaram pelos temas desenvolvidos aqui no canal. Para agradecer a esse público, nós convidamos o advogado, chefe do Departamento de Direito da Universidade Federal de Sergipe e atual Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Arnaldo Machado. Dr. Arnaldo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Satisfação é toda minha estar aqui participando do seu canal, falando com quem prestigia o conhecimento jurídico e a necessidade de debatermos temas importantes e atuais. Dr. Arnaldo nos ajudará a desenvolver o tema qual o futuro da advocacia. E, para fim de contextualizar aqui a nossa conversa, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil divulgou que nós já somos mais de 1 milhão de advogados. Como convencer, a primeira pergunta que eu faço é isso, como convencer a população em geral, e principalmente o jovem advogado, que está ingressando agora na advocacia, de que esse número não é um número exagerado e que, não, por conta disso, não haveria uma precarização do serviço da advocacia? Doutor Antônio, esse é um tema extremamente atual, né? Um tema palpitante. Eu acredito até que os estudantes de direito já começam a refletir sobre ele nos bancos de faculdade. Muito se diz, na minha época se dizia, acredito que na sua também, que o mercado seleciona os melhores, né? A lei de Darwin, então aquele que se prepara tem seu espaço. Eu já penso um pouco diferente. Eu acredito que, seja no plano da universidade, aquele que passa no vestibular, aquele que se matricula no curso jurídico, precisa ter por parte da instituição toda a solidariedade para que ele se qualifique bem para o mercado de trabalho, da mesma forma a nossa instituição, ou seja, a OAB. Então é uma preocupação sem sombra de dúvida, mas acredito que uma atuação presente da nossa instituição que é uma instituição de representatividade, que tem esse papel também de formação continuada do profissional da advocacia, aí sim a gente pode encontrar um futuro melhor. Hoje, o que nós percebemos é uma dificuldade muito grande. O profissional ingressa no mercado de trabalho trazendo consigo toda a margem, todo o cabedal de conhecimento que auferiu na universidade. Mas esse conhecimento não serve para a advocacia. Então, esse é um grande problema, porque as matrizes curriculares dos cursos não contemplam as necessidades da advocacia. A gente pode chegar a afirmar, então, que nossas faculdades elas não têm preparado o profissional de direito para uma advocacia dos novos tempos. Precisaria de uma mudança curricular. Perfeito. Eu acredito até que nem mesmo para os velhos tempos. A gente sempre teve, professor, uma dificuldade muito grande no que diz respeito à prática jurídica. Né? Sei que o senhor também é professor, então a gente sabe que as universidades sempre encontraram uma dificuldade muito grande. Sempre quiseram contribuir, né? Sempre quiseram disponibilizar ao alunado uma prática jurídica, mas essa prática no entorno da universidade ela é muito incipiente, levando em conta a necessidade da pessoa se preparar diuturnamente para enfrentar o mercado de trabalho. Então, eu acredito que esse é um problema já histórico. Agora, hoje, ele acaba encontrando uma dimensão muito maior, porque nós temos outras necessidades, como o senhor bem disse, tecnologias, novas necessidades para que nós possamos desenvolver as nossas ações diuturnamente. A própria cultura generalista acho que não cabe mais na sociedade atual pelo advogado generalista que sabe tudo. Mas ainda assim se exige essa gama de conhecimentos por parte do neófito no direito. Qual a sua opinião sobre isso? O senhor acha que ainda cabe a ideia de um advogado generalista nos tempos de hoje? Não. Eu acredito que não cabe. Acho que essa ideia do clínico geral é
É uma ideia que ela permaneceu ainda, mas permaneceu em virtude de um momento, um contexto histórico, um contexto que envolvia a dinâmica social e até mesmo todas as relações intersubjetivas sociais. Hoje nós temos uma complexidade muito grande. Nós temos diversas áreas, diversos segmentos, novos direitos. Isso exige uma expertise, isso exige uma especialização, um conhecimento, para que realmente as informações saiam da superficialidade. Porque quando alguém procura um profissional, procura para encontrar uma solução. E a solução, normalmente, ela está com aquele que detém informações privilegiadas decorrentes de conhecimento. O senhor colocou uma situação aí muito interessante acerca do uso das tecnologias, né? Eu fui um advogado que tive uma certa resistência no momento em que foram impostas aí algumas mudanças tecnológicas, e hoje eu vejo como uma ferramenta importante e necessária até para se alcançar uma agilidade do processo judicial. Essas ferramentas tecnológicas também causam um pouco de angústia ao jovem advogado, ou mesmo ao advogado mais antigo, com medo de substituição da mão de obra do advogado, né? Nós temos ouvido aí a divulgação da utilização da inteligência artificial como uma forma de solucionar problemas também na advocacia. Eu gostaria de saber qual a sua visão sobre isso. Afinal de contas, a inteligência artificial é uma ferramenta à disposição do advogado ou pode vir a ser um problema nesse mercado da advocacia? Veja, se nós levarmos em conta que alguns anos atrás se discutia a globalização e existia uma preocupação muito grande com a substituição do homem pela máquina, e nós identificamos isso com aquele ticketzinho, shopping, estacionamento, né? Nós percebemos que nós precisamos nos adaptar ao momento no qual vivemos. Então, se aquele profissional que advoga sozinho, aquele profissional que advoga com seus colegas, no escritório de advocacia, aquele que faz parte de um departamento jurídico, ele atualmente ignorar a necessidade de enfrentar esse tema, aí sim ele poderá perder espaço. Eu acredito que é necessário que primeiro se conheça. Quando a gente conhece algo, a gente está mais propenso a utilizar da melhor forma possível. Eu prefiro enxergar um problema como uma grande oportunidade, não como um grande obstáculo intransponível a ser superado. A mesma situação referente às redes sociais, né? A gente sabe que o advogado tem limitações com relação ao marketing jurídico, tem limitações fazer a divulgação do seu trabalho, mas é uma situação muito questionada pelo jovem advogado, como bem usar as redes sociais, como bem usar o marketing jurídico admitido pela OAB hoje em dia. Esse é um tema nevrálgico, porque nós ainda somos bastante conservadores. A nossa classe, né, historicamente a OAB, sempre foi muito temerosa quando se fala em marketing jurídico, em publicidade, né? O que é que eu posso dizer? Eu acredito que a gente deve usar o bom senso, sabe? O bom senso. Então, se eu tenho uma página, meu escritório, eu devo veicular notícias relacionadas ao interesse do escritório, porque aqueles que me acompanham automaticamente chancelaram, autorizaram, né, que assim o fizesse. Mas na medida em que eu impulsiono, eu acabo extrapolando aquele círculo que me autorizou. Então, são ações que nós identificamos diuturnamente nas redes sociais, mas que merecem uma certa cautela, porque, infelizmente, essas questões não foram regulamentadas como deveriam pela OAB. Então, nós sabemos que a OAB exerce sobre cada um de nós, advogados, o controle disciplinar, né? E é uma preocupação da OAB, historicamente, não é diferente hoje, que o advogado ele tenha a sua relação com o cliente pautada numa relação de confiança, não pautada no uso do poder econômico do advogado
ou de captação ilícita de clientela, né? Então essa relação entre advogado e cliente, ela deve se consolidar, se constituir numa relação natural de confiança. E o senhor é conselheiro federal, no âmbito do Conselho Federal, isso tem sido objeto de discussão? Tem sido objeto de discussão, mas infelizmente não se chegou a um grau de maturidade, né, que tornasse possível regulamentar essa matéria. Então o Conselho Federal é um órgão colegiado, como nós sabemos, ele é composto por representantes de todas as seccionais. Nós debatemos e enfrentamos temas de interesse da advocacia nacional, são muitos temas, né? E esse ainda está em grau de maturação. Outro tema que também gostaria de abordar, que é de interesse também do jovem advogado, é acerca da nossa preparação como advogado para gerir um escritório de advocacia, né? A gente vê recentemente a oferta de muitos programas de coaching, né, para advogados, como forma de suprir uma carência que a gente tem na formação acadêmica também, para administrar o nosso negócio, administrar a nossa carreira, né? Qual a sua visão sobre esse mercado de coaching, como ele pode realmente ajudar o advogado? Veja, eu acredito que nós estamos num momento em que a necessidade de preparação do advogado já é voz uníssona, né? A necessidade de preparação sobre gestão de escritório, sobre gerenciamento de escritório, precificação, conceitos que até então a gente desconhecia, né? Mas que exige um olhar diferente do advogado. Eu costumo dizer, professor Antônio, que eu fui preparado para o litígio. Eu não fui preparado para a conciliação. Eu não fui preparado para a mediação. Eu costumo também dizer isso, sobretudo aos meus alunos, porque é importante que a gente demonstre nossos erros para que sirvam de lição, né? Para que outros não cometam. Muitas vezes eu chegava na audiência de conciliação e dizia: olha, por favor, doutora, pode já designar a audiência de instrução. Não vamos perder tempo, porque infelizmente não há possibilidade de acordo. Mas isso é resultado da minha formação. Minha formação à época. Hoje, claro, eu não faço mais isso. Eu compreendo a necessidade, a importância, a imprescindibilidade de se exaurir ao máximo as formas consensuais de solução do conflito. Mas isso é um processo de aprimoramento. Da mesma maneira, eu acredito que a advocacia hoje está enfrentando esse ponto. A necessidade de se buscar um auxílio externo, né? Porque o coach nada mais me perdoe se eu acabar ultrapassando aqui minha área de conhecimento, mas como uma pessoa que goza de uma relação de confiança com o profissional, a ponto de vivenciar e compartilhar com ele sobre os seus projetos, sobre suas metas, identificando o seu perfil, atacando as suas fragilidades com o objetivo de prepará-lo melhor para o desenvolvimento profissional, sublinhando também as fortalezas dele. Então, acredito que é uma somação imprescindível, assim como ocorre também com as empresas, quando contratam uma consultoria, uma auditoria. É sempre bom ouvir outro ponto de vista. Eu acho que o principal é existir uma relação de confiança. Havendo essa relação de confiança, eu acredito que só tem o que se ganhar. Eu gostaria de dizer aqui para o senhor também, eu fui preparado para litígio, fui preparado para o litígio e tive durante muito tempo a resistência a essas formas de solução consensual dos conflitos, que eu não vi eficácia, mas realmente com o passar dos anos, né, os novos tempos, principalmente com o novo Código de Processo Civil, eu já vejo de maneira diferente. Eu acho que a gente precisa realmente buscar a solução do conflito, não apenas através do judiciário. Né? Acho que foi um posicionamento até equivocado da administração da justiça, jogar isso para a Câmara de Conciliação dentro do judiciário, porque aí não deixa de ser uma judicialização do problema. Né? O ideal é que nós, advogados, nós conversemos antes de ajuizar qualquer ação para tentar extrajudicialmente
não enchendo a máquina pública, solucionar os nossos conflitos. Né? O senhor tem essa visão também sobre isso? Eu fico muito feliz de ouvir esse seu testemunho, porque eu penso exatamente assim. Né? Eu costumo dizer que o Código de Processo ele avançou muito nesse ponto, porque quando se trata de formas consensuais de conflito, ele estabelece o que a gente pode chamar de sistema multiportas. Então ele traz com um caráter exemplificativo, mas não exclui outras possibilidades de solução consensual. E eu concordo, é importante que o advogado tente previamente, de maneira pré-processual, e por que não realizarmos audiências nesse sentido em nossos escritórios? Por que não? Não é? Já que o advogado goza de todo um prestígio decorrente da sua imprescindibilidade para a administração da justiça, goza de fé, não é? Então acredito que é importante, é um passo a ser dado, mas é um passo imprescindível, não tenho a menor dúvida, e sobretudo levando em conta que hoje o advogado, me permita só acrescentar, o advogado não tem aquela visão que nós tínhamos antes, que o melhor resultado para o processo era aquele resultado imperativo, imposto. Antigamente, alguns advogados até mesmo receavam em realizar acordo sob o receio de não receber os seus honorários, conforme o pacto estabelecido. Então, hoje, a gente adquiriu um grau de maturidade, existe a necessidade de nós adequarmos os nossos contratos de honorários, de maneira a incentivar também que o advogado tente a via autocomposta. Esse é um dever do advogado, previsto lá no nosso código de ética, né, de tentar conciliar, e muito desse aspecto que envolve a morosidade do Poder Judiciário, muito, pode ser também amenizado sob uma perspectiva colaborativa dos advogados. Né? Não tenho a menor dúvida. O advogado tem uma força muito grande. Né? Arnaldo, eu gostaria novamente de agradecer a sua presença, ter aceitado tão prontamente o nosso convite. Tenho certeza que foi dito aqui, foi de muita valia para o nosso público, né? Principalmente, como eu disse, nosso canal é voltado para o jovem advogado e essas angústias fazem parte do dia a dia desse jovem advogado. E gostaria de deixar a palavra para o senhor fazer suas razões finais aqui no nosso vídeo. Professor Antônio Soares, é uma grande honra estar aqui, né? Diante de uma pessoa comprometida com o ensino jurídico, comprometida com a advocacia, comprometida com a partilha do conhecimento, muito importante. Né? Gostaria também de me dirigir a quem prestigia o seu programa e dizer que a advocacia, assim como qualquer outra profissão, exige a vocação. Então, o que é que eu posso dizer? Aos colegas que se sentem vocacionados, vejam os obstáculos, as dificuldades apenas como uma forma de valorizar a conquista individual de cada um. Há espaço, sim, para todos. Nós precisamos apenas nos reinventar quando essa ação é necessária, nos ajustar às necessidades do mercado e termos em mente que o nosso objetivo é prestar um serviço à comunidade. Nós somos, como é que eu posso dizer, nós somos gestores da cidadania. Então, a honra de exercer a advocacia reside em fazer justiça no nosso dia a dia. O que a gente não pode fazer é abrir mão de soldados, oficiais imbuídos desse mesmo objetivo. Então, não esmoreçam, não desanimem, né? O futuro na advocacia existe e está aí para ser alcançado por todos. Um abraço fraterno. Arnaldo, o canal Advocacia já está de portas abertas, sempre que o senhor quiser, sempre que o senhor precisar, nós estamos à disposição. Eu gostaria de convidar você para fazer a inscrição no nosso canal, deixar os seus comentários e sugerir novas pautas para os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e até a próxima.